Quem não teve esse sentimento um dia, que atire a primeira pedra? É isso mesmo, principalmente se você for pobre. E porque eu trago na seguinte perspectiva, se você for pobre. Porque parece que esse sentimento, quando a gente é pobre, fica nos rondando, né? Por mais esforço que a gente faça, esse sentimento nos toma de uma maneira que é muito surreal. É muito surreal. E parto de um relato pessoal meu, tá? Porque um dia eu também estive nesse lugar. E para isso eu trouxe alguns tópicos que eu achei e acho super importante para poder falar para você que nesse momento está com esse sentimento que ninguém se importa com você, que foi importante para mim, para eu sair dessa zona, dessa negatividade. E tá tudo bem, tá? Se ninguém tá neste momento se importando com você. Sabe por quê? Porque a única pessoa que deve se importar com você neste momento é você mesmo. E para isso eu tive que ter algumas ações, algumas atitudes que me fez sair dessa zona. E a primeira atitude que eu tive e eu demorei para poder entender por que eu tenho que começar por aí. Me custou algumas amizades. E amizades, quando eu falo, é amizades antigas e até mesmo de parente. Porque, infelizmente, as pessoas têm na mente, quando a gente fala que a gente tem que se preocupar com a gente mesmo, em primeiro lugar, a gente tem que focar na gente mesmo, em primeiro lugar. As pessoas costumam dizer que você não é humilde. E deixa eu te falar uma outra verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço uma série de pessoas que dizem que ajuda outras pessoas, mas na verdade é somente para poder mostrar que é bonzinho. E aí eu não vim aqui falar dessas pessoas, eu vim falar sobre mim, sobre um sentimento, e espero que no vídeo de hoje eu possa ajudar você, porque eu também estive nesse lugar. E para começar, o foco deve estar em você. E como eu falei, vai ter pessoas que vai chegar para você e vai falar: não, o foco não é você, o foco é outras pessoas, porque você tem que ajudar outras pessoas. Porque se você ajudar outras pessoas, você vai estar bem com você mesmo. E eu parto do seguinte princípio: como eu vou ajudar outras pessoas se eu tô com esse sentimento que ninguém se importa comigo? Eu tenho que cuidar de mim para que eu, um dia, quando eu estiver bom, curado e com sentimento positivo, eu possa ajudar outras pessoas. E para começar o foco em mim, eu comecei a desenvolver a minha autoconfiança. E parto do seguinte princípio: eu não dependo de aprovação de ninguém para eu ser aquilo que eu desejo. O segundo, eu reconheci o meu potencial. E eu me perguntei o tempo todo assim: o que eu sou capaz de fazer de muito bom que eu consiga transformar a minha vida para que eu melhore e eu consiga transformar a vida de outras pessoas também. E aí eu não estou falando somente da parte financeira, eu estou falando de atitudes e de ações. E o terceiro, no foco a si mesmo, eu coloquei aqui como haja por si mesmo. E quando eu trago essa informação é que não espere ninguém que resolva os seus BOs, os seus problemas. Resolva, de alguma maneira, ache solução para resolver os seus problemas. E falando em atitude e ações, algo muito legal e muito importante nessa jornada, quando eu estive nesse lugar, foi sair da minha zona de conforto. E sair da sua zona de conforto é experimentar coisas novas, estar em ambientes novos, se permitir se conectar com pessoas que não faz parte hoje do seu ambiente familiar, do seu ciclo de amizade, pessoas que supostamente sejam mais inteligentes que vocês, pessoas que já teve resultados melhores que você neste momento, pessoas que têm uma certa ambição positiva, não somente em ajudar pessoas,
mas que transformou a vida dela e hoje transforma a vida de outras pessoas. Pensamento positivo sempre busque, porque através desse pensamento positivo você consegue se encorajar e reconhecer o seu potencial e desenvolver essa autoconfiança. E falando de ações e atitudes, e não menos importante, seja proativo. E quando eu trago essa mensagem de ser proativo, se coloque sempre à disposição de você mesmo para ajudar outras pessoas. E se colocar sempre à disposição é mostrar para as outras pessoas e também para você que você está ali também para poder contribuir para aquele grupo, para aquele ecossistema, para aquelas pessoas também. E quando você reforça isso em você, e eu reforcei isso em mim por muito tempo, quando eu estive nesse lugar, as pessoas começaram a me olhar diferente. E eu ouvi relatos e eu ouvi conversas, depois de algum tempo, obviamente, não exatamente naquele momento, nossa, como ele está sempre aqui com a gente, nossa, como ele contribui para essa comunidade, nossa, eu não sabia que ele tinha determinadas habilidades, sempre me colocando à disposição em não é provar para as outras pessoas, mas tá ali disponível para que, se eu não soubesse determinadas coisas, eu estava ali pelo menos para poder aprender, estava ali como ouvinte, porque muitas das vezes tem muita gente que vai estar nesse ecossistema que também não tem as mesmas habilidades que você, ou não sabe exatamente o que você sabe. Infelizmente ou felizmente, aí vai muito do ponto de vista de cada um, tem gente que banca o bacana e que sabe determinada coisa, mesmo não sabendo, somente para poder ter uma postura positiva, para que as pessoas olhem para ela diferente. Eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, mas vai muito do seu ponto de vista e vai muito do seu sentimento que você esteja naquele momento. Mas de uma coisa é certa, quanto mais proativo você for e estiver em ambientes positivos, mais coisas boas você acaba atraindo para você. E foi isso que eu usei ao meu favor, tá? Terceiro, eu coloquei como relações, conhecimento e comunidade. Cuide das relações que você possa vir a ter a partir desse momento. Por quê? Aquilo que você teve de relações lá atrás, e se você reconhece que te adoeceu, essas novas você não deve cometer os mesmos erros, se você cometeu alguns erros, que você cometeu com aquelas relações que você cometeu no passado. Então, cuide dela, trate elas como algo precioso. Obviamente que temos que ter alguns cuidados. O que é que de fato as pessoas estão te entregando e o que de fato aquilo faz bem para sua saúde mental, para o seu ambiente pessoal ou para o seu ambiente profissional. Então, cuidar das relações é estar atento a tudo aquilo que as pessoas estão te entregando. Será que é genuíno? E o que você também está entregando é também genuíno? Eu acredito muito quando a gente entrega algo genuíno, Deus, o universo, seja o que você crê, dá um jeito de te entregar também coisas positivas e genuínas. Outra coisa que me ajudou muito, busque ajuda profissional. E esse busque ajuda profissional é algo muito pessoal, porque eu sei que no mundo, independente da pessoa que você é hoje, tem muito receio, tem muito preconceito, tem muita insegurança. E quando eu trago busca profissional, se algo tiver muito persistente negativamente na sua mente e no seu sentimento, que está fazendo com que você baixe muito rápido a sua autoestima, baixe muito rápido a sua força, a sua energia, para que você possa buscar esse profissional, para que pelo menos você se mantenha equilibrado, para que você consiga dar os próximos passos. Então, eu busquei também esse profissional
para que me auxiliasse, para que ele me ajudasse a sair desse desconforto que eu não queria e não gostaria que você tivesse mais, tá? E o terceiro, nas relações e comunidade, eu coloquei aqui como aceite a sua realidade. Se sua realidade, neste momento, procure ajuda. E quando eu falo ajuda, é de ajuda em todos os setores da sua vida. Agora, chama atenção e tenha cuidado com o excesso dessa ajuda, tá? Porque muitas das vezes, o que a gente faz? A gente fala para um monte de gente sobre os nossos problemas que supostamente a gente acha que vai nos ajudar. E na maioria das vezes acaba nos atrapalhando, porque são opiniões e sugestões que muitas das vezes aquela pessoa não esteve naquele lugar. Então eu parto do princípio, como uma pessoa não esteve nesse lugar, vai me ajudar com esse sentimento que eu estou hoje. É somente mais uma opinião daquilo que ela acha que deveria fazer. E achar, parto do princípio, não é ter certeza. Então, reconheça e veja pessoas que esteve nessa realidade ou está nessa realidade e o que ela está fazendo para melhorias positivas dela, seja no ambiente dela pessoal ou seja em ambiente profissional. Espero que o vídeo de hoje você possa vir parar e refletir sobre as atitudes que você está tendo com você mesmo ou com o outro e o porquê desse sentimento que ninguém se importa com você. Ressalto, a única pessoa que neste momento deve se importar com você é você mesmo. Se eu conseguir sair dessa zona, você também consegue. Então, te encontro no próximo vídeo. Abraço.